começou a falar sobre lateral esquerdo, Vinícius. Lembro de estar lá no Grenal do Gol 1000 ainda, pequeno torcedor, assim. O 999, tu sabe quem é, né? E o Vinícius já guardando 999, depois o Gol 1000 do Fernandão, né? E tá muito chato essa coisa protocolar do futebol, né? Com E certeza. tu podia até falar um pouquinho sobre isso. Como é que eu vou criticar o Tyson se o meu filho nasceu 18 de agosto de 2010, no dia que o Inter foi bicampeão da Libertadores? Bom, tu vai ter 2 filhos. Um tem que ser gremista, outro tem que ser colorado. E meu pai quietinho ali trabalhando, né? Cara, que pra mim ter vestido a camisa do Inter foi a melhor coisa da minha vida. Porque, cara, eu sou da base, sou de Porto Alegre. Hoje em dia é muito mais difícil. Era o que eu queria fazer e decidi apostar tudo. Bom, vou fazer uma coisa mais identificado, vou botar na rede social. E aí rapidamente virou, né? E aí virou. Eu fechei com os guris da Inferno ali, né? Da Rádio Inferno. Eu, principalmente, eu queria ser lateral esquerdo, né? Hoje, muitas das vezes, o pessoal não gosta de jogar pelo lado do campo, cara. Incrível que pareça, muitas das vezes, quem tem que ser lateral esquerdo hoje, muitas das vezes, é um meia. Trouxe um monte de menino da base, cara. Trouxe uns 15 meninos da base. É isso que falta, é essa coragem de apostar nos meninos, entendeu? Tá, mas quando tu faz o 999, tu pensa assim como lateral esquerdo. Pô, puta que eu pariu, óbvio que eu não vou fazer o 1000, porque o lateral esquerdo não demora pra... E aí nisso, eu fazer da o quê? base, falei, fazer o quê, cara? Eu jogo de zagueiro também. Campeão do mundo, cara, campeão do mundo. Tem algum zagueiro aí? Dá pra voltar pra ponta direita? Cara, campeão do mundo, chega como lateral, mas aí eu... Pra finalizar, tem pré-contrato com o Ener Valencia, não tem? Tem. Presença Colorado, uma resenha pro torcedor colorado. Salve, galera! Mais um Presença Colorada no ar, hoje com 2 grandes ídolos, 2 grandes parceiros. Tenho certeza que a resenha vai ser 1000 grau. Mas antes da gente começar o bate-papo, eu queria pedir para que vocês sigam o nosso canal, compartilhem, divulguem com os amigos, porque o projeto é justamente para a gente enaltecer a memória do nosso glorioso Esporte Clube Internacional. E não deixa de seguir a gente no Instagram, no @Presença Colorada, sem o cedilha, só com C, e no Twitter, @Press Colorada. Hoje eu tenho 2 grandes presenças aqui, que, pô, os caras que são demais, assim, um cara que manda muito bem na mídia, identificado com o Esporte Clube Internacional, um cara que tem, assim, ó, notícias sempre quentíssimas, em primeira mão, um cara colorado que está sempre defendendo o Inter, que eu admiro muito como jornalista e como torcedor do Inter. E, pô, um grande zagueiro, um zagueiro que começou na base como lateral esquerdo, que tem muita história para contar, identificado com o Inter, que hoje participaria muito desse futebol moderno, e a gente vai falar sobre isso. Então, senhoras e senhores, com muito prazer, Vinícius, grande Vinícius, e Lucas Colar, sejam bem-vindos, grande presença. Mano. Agradeço muito o convite, né? É um prazer sempre estar falando, ainda mais com a presença do Vinícius aqui, né? Tu começou a falar sobre lateral esquerdo, Vinícius. Lembro de estar lá no Grenal do Gol 1000 ainda, pequeno torcedor, assim. O 999, tu sabe quem é, né? Já guardando 999, depois o Gol 1000 do Fernandão, né? Então, preparou o terreno, né, irmão? Grandes lembranças. Valeu, obrigado pelo convite, mano. Lucas, prazer te conhecer. Tamo junto. E que legal, né, Vinícius, que a gente estava falando antes aqui, que já chegou em vocês, por mais que esteja começando o projeto, que é um papo descontraído, que é legal, claro. Pô, a resenha com o Fabiano e com o Christian, com o Iada e com o Malenotti. Eu tenho visto muito o pessoal falando, né, cara, e essa modernidade, né, chegou, né, para nós todos. E isso é muito legal porque eu tenho visto o pessoal do Sul falando muitas histórias, tenho visto o pessoal de São Paulo, do Rio, do Brasil todo, o pessoal contando história que não acontece mais, que aconteceu particularmente com cada um tá se expondo, tá contando o que aconteceu realmente, então tá muito legal, o bate-papo tá muito solto, mesmo não é só aquele politicamente correto, né, cara, que o cara vem numa entrevista, dá um calorão, dá um nervosismo, né, muitas das vezes de falar do clube, de falar de coisa séria. E tá muito chato essa coisa protocolar do futebol, né? Com E certeza. tu podia até falar um pouquinho sobre isso, Lucas, que tu vive muito esses bastidores do dia a dia, do vestiário que não existe mais, mas hoje é da zona mista, do assessor de imprensa que elenca A, B ou C, mas também porque a imprensa é muito mala também, né? Então, o nosso objetivo aqui, porque daqui a pouco vai começar as cornetas, mas vocês só passam pano pros jogadores, etc. Cara, o nosso objetivo aqui não é apertar ninguém, o nosso
objetivo é que é dar risada, é conversar e mostrar muitas vezes o lado humano do atleta, o lado humano do profissional, porque daqui a pouco, assim, nos dois lados. O Vinícius, quando joga futebol, vai ter o cara que vai encher o saco, porque tu não aperta, aconteceu aquilo lá, etc. Não é o nosso objetivo. E da mesma forma, né, Lucas, hoje, assim, por mais que tu tenha ali um veículo de comunicação em cima do teu nome, no Instagram, nas redes sociais, tu também quer dar opinião, tu também quer, e muitas vezes a própria pressão da mídia, essa coisa, o constrangimento do cancelamento, faz com que o cara não possa, muitas vezes, ser tão incisivo, etc. E a gente tem que ser mais espontâneo para ser mais verdadeiro, né? Com certeza. Hoje a gente vive um período diferente, até a gente falava com o Vinícius aqui fora do ar sobre isso, né? É um distanciamento que também prejudica, assim, né? Porque a gente acaba não tendo esse contato tão diário, assim, né? De entender a história do jogador. Daqui a pouco tu faz uma crítica e tu não sabe o momento do cara, se tem algo que tá passando fora, né? Alguma coisa que tá vindo dentro do campo. E a gente não tem muito esse acesso, né? Então a gente pesa a mão daqui a pouco numa crítica, nem sabe o que o treinador pediu, não sabe o momento que o cara tá vivendo em casa, daqui a pouco tem um problema familiar. Tyson passou por isso no passado. Exatamente, até sair a história do Tyson, que aconteceu o falecimento do irmão, depois do pai. Poxa, e ninguém sabia por que não estava rendendo. Então aí veio a público, já se mudou a visão dele sobre o rendimento do jogador em campo. Então é muito difícil. Acho que esse distanciamento que aconteceu de uns anos para cá, né, período de Copa do Mundo, reforma de estádio, enfim, acabou ficando bem complicado para todos os lados. E né? muitas das vezes, mano, as críticas vêm muito em cima do que as pessoas olham da rede social dos atletas, muitas das vezes, né? Exato, e do calor da hora, né? O pessoal compartilha muito rede social, então muitas das vezes as pessoas tomam notícia em cima daquilo que vê numa rede social, nem sabe o que realmente está. Como é que eu vou criticar o Tyson, tá? E o Tyson, quando estiver no Brasil, aí vai ser bem-vindo para estar aqui, mas como é que eu vou criticar o Tyson se o meu filho nasceu em 18 de agosto de 2010, no dia que o Inter foi bicampeão da Libertadores? Se eu tô dentro do hospital e nós tomamos um gol do Chivas, Vinícius, os gremistas na minha volta assim, aí, mano, gente, vai dar tragédia, vai dar tragédia. E eu olho pro guri e digo, filho, não te preocupa que o papai tem estrela, eu vou lá virar esse jogo e vejo os 3 gols do Inter e volto pro hospital. Então, parece que assim, que a gente tem muita dificuldade também de reconhecer os nossos ídolos. E isso muitas vezes é fator preponderante para que um jovem não dê certo na base, para que essa pressão... O Rafael Sobis, que para mim foi um dos caras mais importantes da história do Inter, ele sofreu muito no começo. Claro, com certeza. Até porque no primeiro episódio a gente falou bastante sobre isso, porque o Yardley se lesiona. E o Yardley está muito bem, ele encaixa muito bem desde que ele é contratado, ele se lesiona na clavícula e vem aquele campeonato brasileiro que o Sobis acaba sendo o protagonista do ataque. Mas antes ali o Sobis era criticado pela torcida. O Sobis, que é um cara que para mim, aquele jogo Inter e São Paulo lá no Morumbi é o divisor de águas da história do Inter, sabe? Falando em Sobis, mano, hoje o Inter está fazendo uma homenagem para ele no Beira-Rio, lá no museu do Merece, do Inter, né? Com a chuteira, acho que se eu não me engano é desse jogo aí do São Paulo, que ele faz os 2 gols, os 2 gols mais importantes da história do clube. Que tem a narração famosa do Pedro Ernesto, que então rasga e pisa na camisa do São Paulo. Eu vou estar presente lá hoje também, no Museu do Inter, às 19 horas, para dar um abraço. Manda um abraço para ele. Pô, grande presença, né? E eu quero saber de vocês dois, a primeira pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados aqui, da onde vem esse amor pelo Inter? É desde pequeno ou foi a base que te identificou? E eu queria que tu contasse um pouquinho a tua história também, Lucas. Olha, mano, pra mim eu não tive muita alternativa, na verdade, né? Porque minha família, ela é muito colorada, só que ela é dividida em 2 partes, né? Minha família materna é toda gremista, não é daqui, né? É de Uruguaiana. Tá. E a família do meu pai é toda colorada, né? E meu pai se viu meio enrascado, vamos dizer assim, né? Porque, eu nasci em 95. Então era um período muito difícil, claro. assim, né? A gente remetia coisas lá da década de 70, 92, né? Uma Copa do Brasil no meio do caminho. E, meus primeiros anos de colégio, meus colegas eram todos gremistas, né? Eu era o único colorado ali, tinha que remeter a Figueroa, Falcão, coisas que eu nem vi, na verdade, como argumento lá no colégio. E, cara, meu pai me insistiu muito, assim, vamos pro estádio, todo domingo estádio, camisa, estádio, e fui pegando o gosto, assim, né? Ele até brinca que tem uma história, muitos de vocês não sabem, né, mas por parte da minha família materna, o meu tio-avô é o Gessi Lima.
Sim. Um dos maiores jogadores da história do Grêmio, né? E aí, enfim, a família fanática pelo Grêmio e tal, aquela coisa toda. E trabalhava isso, sim, assim, trabalhando puxa para um lado, muito, puxa para o outro. Eu tenho um irmão, né? Daí tinha, bom, tu vai ter 2 filhos, um tem que ser gremista, outro tem que ser colorado. E meu pai quietinho ali trabalhando, né? Aí teve uma vez que ele foi passar um carnaval em Laguna, e as minhas tias me vestiram com a camisa do Grêmio de tip-top, né? Pra gente tirar uma foto. Só que era aquela época de revelar será que tem essa foto? Era daquela época de revelar o filme, né? O que meu pai fez? Pegou o filme da fotografia. Bah, que mestre! E foi revelar a foto. Deram pra ele revelar. Daí ele viu a foto e guardou a foto. E as minhas tias perguntando, pô, cadê? Revelou todas as fotos, tô sentindo falta de algumas aqui. Não, tá aí. O que tinha pra revelar, tá aí. Aí passou uns 10 anos, ele me mostrou, já colorado, sem chance de reverter, claro, né? Ele, olha aqui o que fizeram contigo lá atrás, ó, quiseram que tu fosse gremista. E aí, fiquei bravo com as minhas tias na época e tal, mas depois tudo certo. Mas então é isso, né? Então é um sentimento que vem mais do meu pai, assim, de família. Eu vou a todos os jogos com meu pai e com meu filho, tá? Então, pô, o vínculo que eu tenho com meu pai, ele foi potencializado pelo futebol. Então, o que eu fiz? Pô, vou fazer a mesma coisa com meu filho. Ficou mais fácil porque ele nasceu num dia de glória, ok? Etc. Mas assim, ó, daí ele nasceu em 2010 e eu fui levá-lo no Beira-Rio na reinauguração, do Beira-Rio contra o Penharol. 15, 20 minutos de jogo, 3-0 pro Inter. E ele, que legal, vamos embora. Claro, criança, 20 minutos já era, né? Daí passou e disse, não, olha aqui, ó, tua mãe não deixa tu tomar refrigerante, mas aqui tu pode. Cachorro quente, aqui, ó, YouTube, tudo certo, fica à vontade. Na época ele via um desenho chamado Cid o Cientista, que era um desenho que estimulava a lógica. E eles estavam aprendendo a fazer fichas. E aí eu fiz um programa de milhagens com ele. Eu fiz assim, não, filho, vamos fazer o seguinte. Já que tu viu que é muito demorado o jogo, vamos fazer uma ficha que a cada 5 jogos que tu for com o papai no Beira-Rio, quando tu completar essa ficha, eu vou te dar um brinquedo. Daí fiz os primeiros 5, né, completou, e eu fui lá, pedi uma bobagem, assim. E tu sabe que quando ele completou a segunda ficha, né, no 10º jogo que ele foi no Beira-Rio, que ele não podia reclamar, tinha que esperar até o final do jogo, já doutrinei tudo certinho. Acabou, deu a segunda ficha e eu... e aí, o que tu quer? Daí ele me olhou assim, com 3 aninhos. Papai, eu gosto muito de ir no jogo contigo, não precisa me dar nada. Ali eu vi, pronto, deu certo. Então, e sabe que eu tenho muito isso hoje, porque a comunidade tem 28 anos de estrada, então muitas vezes eu faço um show e vem uma menina, vem um moleque, mano, eu gosto por causa do meu irmão mais velho, porque a minha mãe, porque meu pai gostavam. Então, bem ou mal, como artista, eu acabo sendo muitas vezes esse elo entre gerações. Claro. Que o futebol, no meu modo de ver, é a ferramenta mais preciosa nesse sentido, ainda mais para essa molecada que está conectada o tempo inteiro, que tu sabe muito bem. E hoje, claro, a concorrência não é só com o futebol e outras coisas, é dentro do futebol europeu também, muitas vezes, né? Perfeito. Por causa do videogame, principalmente. Tem videogame, né? Tem Real Madrid, tem Barcelona, tem Paris Saint-Germain, é o Messi, o Neymar, e aqui tu não tem muito essa coisa, né? Então mas eles são muito espertos, né? Ontem mesmo, meu filho, que tem 12, agora ele chegou a me dizer assim, pai, tu sabe por que não homologam os nomes no FIFA dos jogadores do Campeonato Brasileiro? É por causa da Lei Pelé, porque a Lei Pelé era uma coisa que, por mais que a gente respire futebol, eu não sabia. Então eles estão sempre buscando informações. E como é que é a tua trajetória com o Inter, de amor, de identificação com a base? Assim, a minha paixão pelo clube, cara, desde sempre, cara. Desde quando eu nasci, minha mãe era colorada. Tu é daqui de Porto Alegre? De Porto Alegre mesmo. E fui criado pela minha mãe. Cara, minha mãe, desde pequeno, sempre falou do Inter pra mim, né? De nomes de Escurinho, Falcão, que ela gostava, né, de futebol. Minha mãe chegou a jogar bola feminino no bairro, e ela sempre me falou que queria me botar no Inter, e um dia, em 85, 86, cara, um tio me pegou pelo braço, vamos no Inter. Tu quer jogar futebol? Eu quero jogar futebol, vamos no Inter. Me botou no Inter. E é uma história que eu pouco conto, que eu nasci destro de mão e de pé. Destro de mão e pé. Em 86, cara, fui pro Inter, cheguei lá, quem é ponta direita? Eu na escolinha lá no terrão, cara.
Eu acho que tu Sim. tava recém... Não, eu nasci em 95. nem tava pensando em vir pro mundo ainda. E aí, lá no terrão, lá atrás, que tinha uns campos antigamente no Beira-Rio, que era atrás do suplementar, era tudo terra. E onde é um estacionamento lá, hoje, era tudo terra. Que era onde eram os pneus. E aí o professor falou, que eu não me lembro, o professor falou, quem é ponta direita? Eu levantei a mão. Eu sou ponta direita. E comecei a treinar. Só que daí eu não gostei de jogar de ponta direita. E fui embora, cara. 86 isso. Fui embora pra casa. Quantos anos tinha? Eu tinha 9 anos, cara. 9 anos. Entrei no Inter. Aí fui embora. E isso era final de ano, né? E aí no outro ano, cara, eu te juro por Deus, eu comecei a treinar pé esquerdo, cara. Eu morava na Botafogo, no Menino Deus ali. E comecei a treinar só pé esquerdo. O verão todo. Porque era 4 meses de férias, verão todo. Porque eu vi o professor falando, quem é lateral esquerdo? Ninguém levantou a mão, cara. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Disse, pô, não tem lateral esquerdo, cara. No outro ano eu vou vir como lateral esquerdo. Fiquei chutando com a perna esquerda. Cara, cheguei em 87 no Beira-Rio, o professor falou, quem é lateral esquerdo? Mesma coisa. 50 meninos. Ninguém levantou, eu levantei, cara. Nunca mais saí da lateral esquerda, cara. Fiz a base todinha. E graças a Deus, Deus me abençoou com aqueles ídolos da minha mãe. Eu consegui trabalhar. O Escurinho foi meu treinador. Então tive referência de ídolos do clube trabalhando na base. Me ensinou muito o Escurinho na época. Batista foi meu treinador. Batista, seleção brasileira, ídolo. Total do clube. Então, cara, são coisas hoje que muitas das vezes a base não tem, né? Essa referência, cara. E esse vínculo é muito importante, né? Porque se a gente vai pensar hoje no futebol, ele é milionário, né? Então, assim, a gente até está tentando nivelar essas discrepâncias financeiras para que o futebol possa se desenvolver como um todo, senão pode vir uma espanholização aí dentro desse processo. Então, essa identidade, seja do moleque que um dia era colorado desde pequeno e sonha em ser colorado, como aquele que é acolhido com 10, 12 anos e acaba absorvendo o DNA, ele é muito importante para te revelar jogadores. Isso, quando né? eu fui treinar por eles, eu tinha 12 anos, cara, 13 anos. Entendeu? Então esses caras já eram a minha referência, cara. Eles me ensinaram muito. E tu aprende na marra a cultura do futebol. E aí depois as coisas foram acontecendo para mim. Eu sempre me destaquei na base, sempre fui um destaque da minha categoria, né? Em grenais, eu tenho muitos grenais na base. Depois peguei um cara que, cara, foi fundamental nesse divisor de base, de profissional, foi o seu Abílio dos Reis, todo mundo conhece. É um cara que me ensinou, trabalhei com ele 2 anos. Tá, e o Abílio disse que jogava a bola no chão e mandava cabecear, e se o cara cabeceasse, mandava embora, é verdade essa história? Era um teste, né? Não tinha esse um mês de teste que hoje de avaliação. Era avaliação na hora, cara. Avaliação, cara, cabeceia. Tu não sabe cabecear, fica aqui, né? Espera mais um pouquinho. Né? Jogava bola no chão, cabeceia, tinha moleque que fazia, né, cara? Menino assim, ingênuo, não sabia como é que era. O treinador mandava, você atirava e não, tu pode ir embora, mano. Tu não precisa ficar mais. Genial. São coisas que eu passei, cara, que hoje a gente vê pouco isso no relacionamento profissional e base. Eu tive referências muito boas, Pinga. Aqui na base, antigamente, tinha a proximidade do profissional. A gente está falando agora um pouco do Rafael Sobis. Cara, eu vi o Rafael Sobis pequenininho. Eu treinava no profissional, depois a gente concentrava no Beira-Rio ali, muitas das vezes a gente olhava os meninos da base jogar. Vi muitos, Luiz Adriano, Diego Diogo, Nilmar, Daniel Cavalho. Então a gente via essa proximidade, a gente tinha essa proximidade que hoje não tem, né, do profissional com a base, porque era próximo, né, também. E, cara... Não, e a gente tava falando sobre isso, tudo era mais tranquilo, né? O trânsito. Então, o moleque que treinava, ele ia, o repórter. Hoje é tudo muito protocolar, né, Lucas? Claro, a torcida poderia ver. Quantas vezes eu fui ver treino com 10, 12 anos de idade, ficando alambrado lá no bar do Beira-Rio ali, que tinha antigo, ali onde é o estacionamento hoje. E muitas vezes a gente pega até relatos entrevistando mais pessoas do passado, assim, né? De treinos, por exemplo, do profissional e da base, que era lado a lado. Então, muitas vezes o técnico que já sabia o que o auxiliar ia dar de treino no profissional, ficava olhando o treino da base. Na prática, tu estava padronizando a categoria de futebol olhando, de base. Preciso de um meia aqui agora para jogar esse jogo, não tem. Me dá esse meia aqui que tá treinando ali, bota ele aqui, vamos ver. E o São Paulo revelou muito jogador por isso, porque eles foi o primeiro clube a padronizar as categorias
categorias de base e fazer elas se adequarem ao estilo do profissional. É muito mais fácil tu colocar um jovem nesse ambiente quando eu ele... tinha referência porque, cara, eu treinava do lado do campo A, antigamente campo A ali, que era o principal de treino do profissional. Eu treinava do lado, eu tinha 15 anos, 14 anos, eu via Pinga, a Luiz, uns caras que era quase da minha função. E uma referência para nossa geração ali que cobrava falta era o André Luiz também, né? Ele batia muito bem. Era um e aí, o que eu fazia? Eu via esses caras treinar, eu via o Pinga virar a bola de 30 metros, cara. Pinga e Luiz até falei com ele até esse dia. Dupla, né? O Célio Silva, cara, virava a bola de 30 metros e ficava pensando, é isso que eu quero, cara. Eu quero estar aí com esses caras, eu quero vestir a camisa do Inter. Eu tinha em mim isso, entendeu? Por ser colorado, eu quero vestir a camisa do Inter, cara. Eu quero ser profissional do Inter. E isso ficava na minha cabeça sempre. E a partir dali, dos 15 anos que começou a mudar a chave mesmo, de pessoal começar a olhar, a diretoria profissional começar a olhar para a base e falar que o Vinícius tinha condição de ser profissional. E ali começou, para mim, a mudança sei lá, da minha vida, porque eu comecei já a ganhar alguma coisinha do clube. Deixa de ser uma brincadeira, né? Quer dizer, deixa de ser um hobby, deixa de ser... cara, depois ali que eu já amava o clube, eu sempre amei o clube. E vestir a camisa para mim, cara, eu esse dia fomos ao interior fazer um evento, aí Pinga, Irã, eu falei numa palestra que a gente deu que, cara, que para mim ter vestido a camisa do Inter foi a melhor coisa da minha vida, porque, cara, eu sou da base, sou de Porto Alegre, hoje em dia é muito mais difícil fazer o percurso todo, dos 9 anos até 17 anos, que foi o meu primeiro jogo profissional. É muito difícil, cara, é difícil. Tu jogar no Inter é que nem tu ser um artista onde tu faz show só em estrutura mega, em lugares gigantes. É como se tu tocasse sempre num planeta Atlântida da vida. Então é tu aprender a canalizar a adrenalina a teu favor, é o que diferencia os caras bons na hora decisiva, né? E eu dei dinheiro pro clube, né, cara? Foi vendido também. Pô, sou da base, dei... Muito obrigado. Muito obrigado. Ajudei o clube naquela... Que fica registrado, é isso aí. Naquela época. Fui vendido, cara. E os anos 90, eu acho assim, quem virou colorado nos anos 90, ou quem continuou colorado... Quem sentou no cimento frio. Exatamente. Social, Portão 8. Tem um valor para toda essa geração de 2000 vencedora que é incalculável. Porque assim, por mais que a corneta pegue, cara, o amor pelo Inter, ele às vezes é muito mais potencializado na hora do perrengue. Claro. Porque quando o torcedor modinha é fácil, né? Quando é campeão mundial, etc. Agora, quando as coisas não estão bem e o cara mesmo assim vai no estádio, mesmo assim o cara ali continua pagando, continua sendo como sócio, aquilo é amor, é um vínculo muito maior com que vitória. O futebol, claro que a gente quer ganhar sempre, mas o amor pelo clube, ele tá acima do desempenho em relação a isso. E tu teve um desempenho meteórico também na tua carreira, né? Tu é um cara novo, um cara jovem. Começou na madruga da Grenal, da nossa querida Rádio Grenal, que é um baita de uma escola, um baita de um aprendizado. Depois foi pra Band até tu te identificar. Conta um pouquinho dessa tua história, assim, dessa tua ascensão meteórica, até ser um dos primeiros caras a se dar conta, assim, que tu poderia ser um veículo onde as informações que tu estava apurando, o network que tu estava construindo, te dava ambiente para te se identificar com o Inter e criar um canal, obviamente, voltado para a cultura do esporte como internacional. Mano, com certeza, sim, porque eu cheguei naquela fase do cara do colégio, assim, eu não tinha o talento do Vinícius, né? Eu não era bom jogar futebol, A minha contribuição sempre foi fora das quatro linhas. Eu inventava de ser goleiro, uma goleira, aquela coisa assim, muita bolada, enfim, vou jogar só de brincadeira aqui, não vou tentar nada. E aí a gente vai indo por eliminatória, né? Começa o final do ensino médio ali, começa a fazer vestibular, o que eu vou fazer da minha vida, né? Daí comecei por eliminatória. Bom, sou um desastre em matemática, desastre em química, desastre em biologia. Bom, tem que ir mais para a área das humanas, né? Queria muito trabalhar com futebol, né? Daí vai educação física, né? Quem sabe uma coisa de análise. Só que a minha vida lá em casa, ela sempre teve o jornalismo muito presente, né? Meu pai era daqueles que pegava o rádio de pilha, aquele grande, ficava no banheiro, na cozinha. Meu avô também era um cara que era muito do rádio. Então, a gente via tudo, né? Era o programa de rádio, o programa de TV, o sala de redação muitas vezes também. E, cara,
jornalismo, vou tentar jornalismo. Passei, né? Fiz jornalismo pela Famecos. E no primeiro semestre surgiu a oportunidade de fazer a Rádio Grenal, né? Que estava surgindo ainda como Rádio Sul, aquela coisa 24 horas, né? Vem o que é esse projeto aqui. E fui, né? Fazer a madrugada, das 10 às 6 da manhã era o meu horário e a minha aula na faculdade era às 8 da manhã. Então eu já emendava uma coisa na outra, assim. Foi um período bem difícil, mas que me deu um baita aprendizado, né? Eu tava lá todo dia com caras renomados no jornalismo, né? Pô, o Haroldo de Souza, o próprio Farid na época, né? Antes de virar essa loucura toda que ele tá hoje, né? O Pato Um abraço pro Farido. Gente boa. Vamos vazar o telefone do Farido eu falo com ele Presença Colorada para vingar o Denis Abraão. Nos eventos que eu encontro o Farid, ele fala, né? Pô, meu produtor, não sei o quê. Hoje ele se reinventou também dentro do jornalismo e conseguiu, né, achar o público dele. E aí foi uma baita experiência, né? Fiquei 2 anos na Grenal, consegui, né, ter esse networking de produtor, que é o cara chato, como estagiário e fechou o ciclo como estagiário. Entrei como estagiário, então. Só que na Grenal era um período que a gente fazia tudo, né? Claro. Era estagiário, repórter, apresentador, muitas vezes. E aí a gente vai criando vínculo com as pessoas, né? Tu vai para uma informação, tu liga para A, tu liga para B, aí tu tem o contato do assessor, tu vai criando, né, uma rede de contatos. Mas tu chegou a ser repórter, sim, né? Na reta final, sim. E tu cobria Grêmio também? Meu primeiro setor foi no Grêmio. Foi no Grêmio. E como é que é daí? Foi tranquilo, né? Porque sobre Grêmio, assim, a gente começa a ver que tem pessoas que trabalham, né? Perfeito. Então, assim, a gente começa a ver o cara que te trata bem, que conversa contigo na boa. Às vezes o cara do teu clube... Cara, muitos ídolos que eu tive na minha vida, né? Quando tu vai conversar, vai apurar uma informação, tu vê que a pessoa já não é muito aquela que tu tem no imaginário, assim, né? Pô, o cara é um deus, tu fazia Grêmio e o Fabris fazia Inter, né? Inter, sim. Pô, brincadeira, né? Um abraço para aquela mala do Fabris, né? E tem uma história muito legal do Fabris, que o Gelson Pires, na época, era quem comandava do relacionamento social do Inter. Um abraço pro Gelson, um beijo, querido, um colorado emblemático, sempre ajudando o Inter. E o Gelson chegava pro Fábio, e aí, vamos ganhar hoje deles, não sei quem. E o Fábio, vamos lá, vai dizer o quê pro cara, faz parte. Mas na verdade a maioria dos dirigentes sabe o time de todo mundo. Né? Sabe. No bastidor todo mundo sabe o time de todo mundo. E aí tu foi pra Band, né? Aí sim, eu fui pra Band, né? Terminou meu período na Grenal, e aí tava na dúvida, né? Se me contratava ou contratava um outro que tava lá, o Gabriel Corrêa, que é um grande craque também, hoje tá aí, né? Como analista de desempenho. E decidi pra Band, né? Ficar mais um tempo lá. Só que a Band tem uma estrutura completamente diferente da Rádio Grenal, né? A Rádio Grenal é 24 horas, então tem períodos dentro da própria rádio que ela é a tua concorrente, né? O cara que pensa no programa da noite, daqui a pouco o cara da manhã já pensou no mesmo programa que tu. Então tá sempre, né, vendo o que tá acontecendo dentro da Rádio Grenal. Ela é muito grande. É uma baita escola, né? É uma grande escola. Eu tenho uma frase pra mim, né, pra quem tá começando jornalismo, que é o seguinte: quem trabalha na Rádio Grenal trabalha em qualquer lugar. Sem dúvida. Tem que ser resiliente. Porque tu tem que ter, né, o jogo de cintura da apresentação de 24 horas no ar, né, muitas vezes, o programa da madrugada, onde não tem aquela coisa do comercial, né, das entrevistas. E não tem uma obrigação editorial. Isso é aquela coisa muito quadrada, né? É o fantástico da Grenal, que é um baita de um desafio, porque não tem assim, a gente lá no Grenal FC, tu não recebe um roteiro para dizer o seguinte: hoje nós vamos falar sobre isso, depois vai entrar a sonora e tal. Não, é no talento, Então, assim, o cara tem que também... O cara tem que ser muito verdadeiro nesses momentos, porque tu não pode só copiar e colar o que está acontecendo na internet e bigodear o que os outros estão fazendo. Tu tem que ter a tua opinião para justamente se diferenciar no meio de todo mundo. Exatamente. Então foi uma grande escola, aprendi muito na Grenal e imagino que todos que estavam lá comigo, que tá todo mundo dando certo. Sim, aí, né, cara? Tu pega Demoliner, Matheus Dávila, o próprio Henrique Pereira, Diogo Rossi, a turma sensacional que a gente tinha na Calvin, época. Calvin também. O próprio Thiago Suma também, Soares, Lacerda. Pô, tem uma galera que tá aí, né, cara? E é uma grande escola. Só que na Band a gente chega com uma outra estrutura, né? Era um departamento um pouco maior e com um período de tempo menor no ar. Então eu pensava assim, eu tinha um sonho de ser repórter, né? E eu tava conseguindo na Grenal, tive que sair. Aí eu olhei, né? Tinha 7, 8 repórteres na minha frente. Falei, eu vou ficar uma vida inteira aqui esperando uma oportunidade ou eu vou ter que achar um outro caminho para me diferenciar. E nesse período da Grenal, eu usei muito as redes sociais a meu favor. Tinha uma informação, eu colocava lá. Claro. Não era aquela coisa, explosão que é hoje do Twitter, do Instagram. Ainda era um começo, né, das redes. E na época tu tinha quantos mil seguidores? Cara, eu cheguei a ter 17 mil seguidores no Twitter quando saí da Grenal.
E aí, bom, não tô no ar na Band, tô aqui, né, aprendendo com eles um pouco, né, também é uma galera fantástica lá, né. E vou indo, até que chegou a oportunidade de me identificar, né. Ainda... Na época o Meneghetti já tinha se identificado ou não? O Meneghetti já. Mas ele estava em Campinas nessa época. Ele estava em Campinas. O pessoal era mais o Caco da Mota ali, o João Batista, o Ravazoli, o Matheus Trindade. Pô, a turma que também tá voando aí hoje. Mas era muita gente. Teve um dia que eu cheguei a fazer, o que eu quero para mim? Eu quero ser repórter. Eu vou conseguir aqui? Difícil, né? Porque até quando surgiam situações assim, tipo, um tá doente, o outro tá viajando, o outro tá de folga, eu ainda tava lá atrás, né? Fazer um setor do time visitante, um boletim do adversário. Então eu vi que tava muito difícil, mas gostava muito de trabalhar lá. Mas eu queria mesmo seguir o meu sonho. Claro que o Inter tava sempre comigo, aquela coisa de querer ir no estádio, e às vezes acho que eu não vou ir, né? Pra não me expor e tal, pra não me entregar. Mas aí era o que eu queria fazer e decidi apostar tudo. Bom, vou fazer uma coisa mais identificado, vou botar na rede social. E aí rapidamente virou, né? E aí virou. Eu fechei com os guris da Inferno ali, né? Da Rádio Inferno. E a gente começou a produzir conteúdo, cara. A gente tirou uma rádio do ar na Série B, por exemplo, com o Grêmio. Até porque dos primeiros a se identificar, que foi o Meneghetti, o Baldasso e tu, o que mais tinha perfil de repórter era tu, né? Sim. Então, assim, tu tava meio que floreando sozinho nessa questão de que tu citou, informação. Né, mano? Eles já tinham uma carreira consagrada, né? Claro, sem dúvida. Enfim, independente da opinião que eles forem dar, eles já tinham uma bagagem, eles tinham muito a perder, né? Mas eles eram mais comentaristas do que repórteres, né? Opinião, sim. O problema do repórter é que tem que estar todo dia lá no setor, né? Daí tu vai lá, tu dá uma opinião, daqui a pouco tu olha, o cara tá com a cara atravessada, tu vai no Inter, e aí tu fala tu é gremista, daqui a pouco já te atrelam. Deu essa opinião porque é colorado, deu essa opinião porque é gremista, e assim vai indo, né? Então qualquer coisa tu tem que estar sempre pisando em ovos. Mas deu muito certo, assim, mano. A Inferno foi uma escola também, onde a gente tirou quase que do zero, né, uma rádio, né, num período difícil do Inter na Série B, 2017, com o Grêmio campeão da Libertadores. Sim. Mas também moldou aquela coisa que estava dizendo, né? Pô, na ruim, na dificuldade, a gente está lá. Claro. Então, no momento que as coisas mudarem, a gente também vai estar lá. E as pessoas vão lembrar que a gente estava lá. E começou a dar certo, as pessoas começaram a se identificar, e para mim, muito as redes sociais hoje, elas se identificam com pessoas. Elas têm a coisa, a rádio o veículo a Globo, enfim. Mas a gente está vendo até o próprio Galvão Bueno hoje, né? Numa outra pegada de rede social, de canal de YouTube, porque as pessoas querem saber se reinventou, o que o Mano pensa, o que o Mano achou do jogo. Não o que o programa achou do jogo. Muitas vezes as pessoas ligam nos programas porque tem o seu comunicador preferido, né? Precisa ouvir o que o Baldasso vai falar, o que o Guerrinha vai falar, o que o Colara vai falar, o que o Mano vai falar. Então, eu acho que cada vez mais eu entendi isso, assim, de entender que as pessoas queriam a minha opinião, queriam, daqui a pouco, um bastidor do meu dia, um bastidor... O jeito, né, que tu tudo. trata a informação também. E também hoje a gente vive num período, né, que as pessoas estão correndo tanto, né, que daqui a pouco ela não tem tempo para ficar 1 hora para esperar uma informação do Inter. Aquela coisa de ligar a TV para esperar o horário do programa para ter uma informação, assim como ver um filme, né? Sim. Hoje com streaming e tal, então não tem como pegar um canal de filme, vai começar às 10h40, então 10h40 eu vou assistir aquele filme. Não. O bom da Paramount Plus agora, com os jogos da Libertadores, é que tu pode assistir a hora que tu quiser, exatamente. Né? Na Amazon, e aí tu vai no jogo, no calor da hora, e depois aí tu vê... Eu tentei deixar de forma mais dinâmica isso. Pô, 1 minuto, o cara tem daqui a pouco para um story, tá lá uma informação. Tenho tempo para ver um Twitter ali, tá lá a informação mais resumida, chegar na vida das pessoas. E em especial agora fazendo essas viagens, né, pelo Voz e pelo canal, a gente viajando o Brasil todo, aí a gente encontrando, né, Colorado do Rio, Fortaleza, os caras acham, cara, o Inter não chega aqui. Se não fosse vocês, o Inter não chega aqui. Então é uma responsabilidade que a gente carrega e a gente vê que deu certo muito por conta disso também. Muito bom. E tem público para todo mundo. Com certeza. Claro. Não, e essa ideia de procurar... de ir em outros estados, né, do Brasil todo, atrás de Colorado, que deve ter de Colorado muito, aí, cara. Tem história que a gente nem imagina. Sem muita informação do clube. E outra coisa, né, tá entrando escolinha do Flamengo no Rio Grande do Sul, escolinha do PSG, etc. Diminuiu a escola rubra ali pela pandemia, etc. Então, essa identidade de tu sonhar, mesmo que tu comece uma escolinha, de tu migrar para uma base, de tu ser chamado e ser selecionado, isso fomenta a torcida, isso é importante. E eu queria justamente falar contigo sobre isso, Vinícius, porque
tu é lateral esquerdo / zagueiro, que hoje é uma das posições mais escassas que a gente tem, poderia dizer em extinção até, e tu tinha todas as características desse profissional para jogar na Europa, né? Porque se a gente for pensar ali com esse perfil no Inter, que eu me lembro foi tu, e aquela época que o Tite botou o Marcão na esquerda, sabe? Que muitas vezes, e hoje a gente vê tantas vezes o René jogando como terceiro zagueiro na saída de bola. Então, assim, a tua vocação sempre foi essa, de ter, mesmo que tu disseste que tu começou mais ofensivo e que o lateral ele tinha que cruzar 8, 9 bolas por jogo, etc. Muitas vezes era criticado. Tu era um cara que tinha força, porte físico, muitas vezes jogou na zaga também. Então, o que falta hoje, até para a gente formar laterais e para que a gente tenha essa capacidade de enxergar o mercado europeu, até porque hoje é o que pode nos nivelar com o Corinthians da vida, com o Flamengo da vida, é esse tesouro que é o celeiro de ases. Né? Eu vejo, claro, na minha época, eu principalmente, eu queria ser lateral esquerdo, né? Hoje, muitas das vezes, o pessoal não gosta de jogar pelo lado do campo, cara. Incrível que pareça, muitas das vezes, quem tem que ser lateral esquerdo hoje, muitas das vezes, é um meia. O meia da base lá, que tem uma criatividade. O Bustos era meia, né? Que tem uma criatividade, que tem uma boa técnica, uma boa condução de bola. O que acontece? Eles põem para o lado do campo para ter uma saída de bola boa. Não precisa deles. Hoje em dia, o treinador não exige o lateral chegar na linha de fundo muitas das vezes, que nem na minha época. Né? Na minha época, eu tinha que chegar na linha de fundo sempre, cara. Né? E eu me destaquei muito na base por causa disso, porque eu chegava muito na linha de fundo. Eu tinha um bom cruzamento, batia bem na bola. Né? Então, quer dizer, hoje a exigência não é tanto essa. Hoje a exigência é jogar por dentro, muitas vezes por dentro. O René hoje faz isso. Não vê o René chegar na linha de fundo muitas das vezes. O Busto chega mais porque é um jogador mais ofensivo, né? Não joga por dentro, joga por fora. O René não, o René joga muito por dentro. Então lá era a mesma coisa. Tanto que ontem, eu vi um jogo, falando do jogo de ontem, ele entrou como extrema. Sim, como ala. Né? Como extrema mesmo, sim. Aberto, ponta esquerda. Tanto que saiu o gol do Inter assim, ele aberto e fez um cruzamento. Por quê? Porque o Mano sabe que ele bate bem na bola, que é um menino muito ofensivo, que gosta de chegar na linha de fundo. Esse é um lateral. Né? Então, na minha época, tinha muito isso, lateral. E eu fui vendido do Inter como lateral. A gente comentou um pouco antes aqui, fora do ar, que eu cheguei na Europa senti grandes dificuldades, porque... Tá, mas tu começou como ponta direita. Comecei como ponta direita, depois virei lateral esquerdo. E aí treinou no verão. Treinei no verão e peguei a lateral esquerda, nunca mais saí. Porque isso aí, aí é a inteligência do cara. Ele viu que a concorrência na direita era muito grande, que não tinha lateral esquerdo na base, e passou o verão em vez de fazendo festa, etc. É verdade. Das gurias. Nenhuma festa. A perna esquerda. Não, era jovem, né? Era menino novo ainda. Não pensava. Aqui ninguém é contra a festa. Não vamos ser hipócritas aqui. Se eu for o cara se o Mano for contra a festa, eu falar mal do jogador que tá na noite. Até porque é o seguinte, o cara pode ir pra noite, no outro dia tem mais responsabilidade pra decidir. Na minha época tinha muito isso, né? Claro, hoje... Muitas vezes ele treinava direto, cara. Os caras mais tinham uma responsabilidade. E a exigência física não era tanto que era hoje, né? Claro, o cara corria pra caramba, mas tu chegava, tu tinha condições. E na minha época o cara fazia, mas sabia que faltava 3 dias, 4 dias pro jogo, descansava, dormia bem, não ia treinar um dia, ficava no DM ali, segurando a onda para descansar bastante. Foi enjoado. Não vou. Desconforto muscular. Cara, e peguei 2 gerações totalmente diferentes, que é os anos 90 ali, né? Que eu peguei também. Em 92 o Inter foi campeão da Copa do Brasil. Em 94 eu subi profissional. E aí fiquei em 94, 97. 97 fui vendido, que fui campeão gaúcho, fiz parte daquele grupo. Aquele grupo. E aí fui vendido e voltei em 2002, cara, pro Inter. Então, uma reformulação muito grande que aconteceu no clube. O clube já estava numa modernidade, tinha feito reforma do vestiário, já estava o vestiário diferente daquilo que eu deixei para trás. Os processos estruturantes já estavam encaminhados ali, Fernando Carvalho foi essencial para essa mudança. O próprio Fernando Miranda foi importante também para ajeitar a casa. Da trágica trajetória de 2002, participei também, lá de Paysandu, aquele negócio todo.
E peguei essa No geração... papel aquele time era bom, né? Mas não deu liga, né? E peguei essa geração vitoriosa que foi dos anos 2000 aí, cara. Foi... Fernando Baiano e tudo aquele no papel, aquele time era bom, só não deu liga, acontece, né? Agora, assim, ó, hoje, se a gente for pensar assim, o Praxedes, ele chegou muito tarde aqui, muito tarde no bom sentido. O Yuri Alberto chegou muito tarde aqui. O próprio Maurício veio pro William Pott, que são os ativos que a gente tem hoje, né? Eu acho que o cara que teve uma carreira maior na base, ultimamente, foi o Vinícius Tobias, que nem chegou a estrear no profissional. Lucas e Vinícius, o que vocês acham que a gente tem que fazer para melhorar a nossa base, para revelar mais jogadores, para voltar a ter ali uma safra como a gente teve ali no começo dos anos 2000? Acho que são duas coisas, o Vinícius até pode me ajudar, mas eu acho que faz muita diferença, né? Primeiro, essa questão do distanciamento. Eu acho que hoje o técnico que vai escalar um jogador de base, ele não tem a confiança para colocar o guri. E se bota e dá um problema, a fase do Inter ela não recomenda muito. Vamos pegar o exemplo do Estevão agora, né? Poxa, né? O cara fez um grande ano na categoria de base, campeão brasileiro, campeão da Supercopa, sobe. Né? Aí beleza, tem alguns momentos... primeiro jogo de estreia do Beira-Rio, ele é vaiado. Vaiado por um toque para trás ou uns acréscimos do jogo, né? Mas beleza, isso é da fase do Inter, o torcedor tá assim. Mas aí beleza, né? Aí ele ficou fora esse Campeonato Gaúcho, no Grenal, que foi o jogo mais importante, ficou fora da lista dos relacionados. Aí na decisão, o último pênalti. Ele joga e tem que bater o 5º pênalti. Então, é uma carga, acho, muito grande de responsabilidade no Inter hoje, que alguns garotos têm que assumir e nem todo mundo tem a personalidade para isso, ou ainda não está pronto para isso. Quando muitos, né, nos últimos anos, não assumiram essa responsabilidade. E vem lá desde 2016, quando o Inter caiu. Porque quando o Inter cai, o Inter libera D'Alessandro, Lisandro, Nilmar, Arangues, Valdívia. Juan, e começa a colocar a esperança em quem? Ailon, Sacha, Valdívia, Jefferson, Andrigo, né, que tinham um grande futuro, também eram campeões das categorias de base e sucumbiram. Sim. E aí eu acho que passa muito por aí. E a outra também, para mim, é que o Inter tá pensando muito nessa questão financeira de vender os jogadores, como tu disse, do Vinícius Tobias, e às vezes está tentando moldar o jogador para o mercado europeu, né? Moldando, vamos jogar dessa forma, vamos botar um lateral mais defensor. A base do Inter não joga com pontas, né? Tem um ou outro ponta, então joga de um formato diferente. E quando sobe profissional, onde é que nós vamos encaixar esse guri aqui no nosso time? Não encaixa. É diferente da época do Vinícius, cara, onde ele era um lateral que tinha essas características, se adequou dentro do elenco do Inter. Mas aí não vai vender para fora. Bom, mas ele tem qualidade, ele vai para fora e ele vai tentar se encaixar no contexto do time que está apostando nele. Hoje não, o Inter parece estar muito mais preocupado em moldar o jogador para o mercado europeu do que propriamente para o Inter. E é muito louco isso, porque não falta recursos humanos. Claro. Se a gente for pensar, a gente acabou de ser campeão da Taça São Paulo de futebol júnior. E quantos jogaram no profissional? 2, 3? A gente foi bicampeão sub-23 ali, com os aspirantes também. Então, é brasileiro. Então, se formou, mas acabou não se tendo tanta oportunidade. Cara, né? e em cima disso, o Lucas falou perfeito, cara, a análise. Essa distância dificulta muito, cara. Da diretoria profissional com a diretoria da base. Não sei. Tem que ter uma sinergia. Não, tu passa. São muitos processos, né? Eu sou um cara que, assim, que eu tenho uma convicção, sabe? Que eu acho que isso tinha que ser, assim, política de Estado, não de governo no Inter. Nós temos que ter comissão permanente. Tu tem que ter um preparador físico identificado com o clube, tu tem que ter o fisiologista, tu tem que ter o Klemer da vida. Eu sempre uso o exemplo do Klemer, porque o Klemer, ele era isso, e aí ele entrou como interino, começou a ir bem, e efetivaram ele como treinador, e ele não estava pronto para isso, quando na verdade tinham que ter blindado o Klemer para dizer o seguinte: não, para aí, o Klemer é um patrimônio do Inter, assim como o Milton Cruz era no São Paulo lá nos anos 90, que quando as coisas não vão bem, tu tem dentro do teu staff, da tua estrutura, algo para poder fazer essa transição até vir um novo projeto. Não, porque muitas vezes tu fica refém ao mercado, ao empresário, ao treinador que está sobrando. Esse é um outro ponto também, o Vinícius pode dizer, porque rodou aí o mundo no futebol. Cara, eu acho que às vezes é muita planilha de Excel, entende?
é um processo, é a análise, falta a bola, entendeu? O cara que respira o gramado ali, o cara que sabe a malandragem do jogador, o cara que sabe do guri que tá subindo ali, onde é que ele vai ratear, o que que ele vai Coisa errar. que o algoritmo não vê, Exato, coisa que não tá lá, não aparece no mapa de calor, não aparece na quilometragem, é isso, né? Nos números. Exatamente. Então, assim, isso eu aí, acho que, cara. que sobe o jogador e aí passa por um gerente de transição, passa por um auxiliar técnico, por um técnico, pelo... daqui a pouco esse guri sustenta uma família inteira, sabe? Então, eu acho que falta um pouco da boleiragem no Falta nesse pro sentido. Capa identificar no Inter que falta um cara mais bandido Exato. hoje no meio campo, Em cima entendeu? disso, cara, falta essa proximidade que a gente tanto cobra da diretoria, né? De fazer um CT para todo mundo Junto, sim. tá junto, para o treinador profissional olhar o menino treinando, não pedir. Hoje eles pedem, eu quero... me dá um ponta Traz lá. um ponta. Pô, é escolha de quem, cara? Quem é que escolhe esse ponta? Quem é que né? escolhe esse ponta? Quem é que escolhe os meninos para treinar o profissional? É o diretor da base, ou o treinador da base, ou o auxiliar da base? Quem é? É isso que a gente não consegue entender, entendeu? Porque muitas das vezes, pô, eu como diretor não gosto do que tá jogando, mas eu gosto do reserva. Aí o mano pede um atacante, eu vou indicar o que eu gosto, cara. Não o que tá o titular. Porque, entendeu? É a escolha de quem tá na frente desses meninos, à frente disso, para mandar pro mano. Né? Quem da diretoria profissional tá vendo não só jogos, vai lá no treino, acompanha o treino. Claro, dia a dia, né? Quem acompanha o dia a dia, não deixa a responsabilidade só do pessoal da base, porque fica muito distante, cara. Sem dúvida. Pô, da beira do rio até o... Claro, é longe. até É perto, mas é longe. Né? Alvorada dá uma hora, cara, Sim. de distância. Então, quer dizer, a gente precisa dessa aproximação para nós entender melhor, eu como torcedor hoje, né? Entender melhor como tá sendo avaliado esses meninos da base, cara. Eu tive lá na base esses dias, falei com o Chiquinho. Chiquinho hoje é auxiliar técnico do João Miguel, Chiquinho, que é o treinador. E é um cara identificado com o clube, é bom pra caramba. Tá o Chiquinho lá dentro, tá o Diogo, são treinador da Sub-13 do Inter. Isso é bom pra caramba, porque são jogadores identificados com o clube, tá lá dentro. A Isso é própria legal. história do Odair Hellmann no Inter, ela é ele fez é todo o linda, processo, né, fez todo o cara, processo. pelo que aconteceu no Brasil de Pelotas. Mas assim, gente, vocês viram que o papo é descontraído, que não tem frescura, que a gente está aqui justamente para, né, construir, deixar um projeto na internet aqui, onde a gente fala da nossa paixão, onde a gente dá juízo de valor. Então, assim, nos ajuda a multiplicar, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, dá like, faz toda aquela coisa e nos segue no @presença colorada no Instagram e também no Press Colorada do Twitter. Vinícius, gol 999... Esse não pode faltar. Tá, combo. Gol 999 e trabalhar com Fernandão e Muricy. Não deixa de ser, né? Trabalhar com o Fernandão e com o Muricy não deixa de ser para lapidar todo um processo, né? Mas e preparar o gol 1000 pro Fernandão, né, cara? Porque todo mundo fala do Fernandão, mas para fazer o 1000 tem que fazer o 999, então, né? Cara, eu digo porque, além de ser um colorado, né, um torcedor hoje, eu fui um torcedor-jogador. Jogador-torcedor. Cara, eu sempre vestia a camisa com o maior prazer. E tive a felicidade de participar de 2 gerações, como a gente estava falando. Pô, de 90 até 97 participei, conheci muita gente lá, da campeão da Copa do Brasil, Caíco, Elcio, Ricardo. Pô, conheci essa galera toda que a gente faz eventos junto até hoje. E depois, nos anos 2000, né, onde que tive o prazer de trabalhar novamente com o Fernando Carvalho no profissional, onde fez a mudança de 2002, né, onde o Inter quase foi rebaixado. O Fernando Carvalho fez uma reformulação que nunca mais vai existir na história, acho, do clube. Mandou todo mundo embora, os contratados, todo mundo embora, não ficou com ninguém. Deixou só eu. O Muricy conta isso, cara. Nas palestras com o Muricy. Pô, cheguei no Inter, só tinha 4 jogadores que o Fernando Carvalho botou no meu peito e falou: você vai ficar o Vinícius, o Klemer e mais 2, 3 que eu não me lembro. Deixou 5 jogadores para ele no elenco. E tu vai ter que reformular. E o Fernando Carvalho falou: eu vou trazer os meninos da base. Trouxe um monte de meninos da base, cara. Trouxe uns 15 meninos da base. É isso que falta, é essa coragem de apostar nos meninos, entendeu? E aí isso começou a acontecer. Fomos no Grenal. Aí fomos no Grenal onde o Inter já não ganhava Grenal há 3 anos. Nós fomos com um monte de menino da base no Grenal no Olímpico. Aí que começa o Grenal da virada. Que todo mundo fala que é o Grenal da virada, que foi um dos Grenais mais importantes de 2000 ali. Eu fiz o primeiro gol de cabeça. Verdade. E o Dana Carvalho fez o segundo gol no finalzinho. E nós fomos, cara, se tu vê a escalação, tem 6 meninos da base.
Daniel Tá, Carvalho. mas quando tu faz o 999, tu pensa assim como lateral esquerdo. Pô, puta que pariu, óbvio que eu não vou fazer o 1000, porque o lateral esquerdo Não, e aí- não demora e aí nisso, depois veio esse Grenal onde, cara, pouca gente sabia, né, que ia ser. Eu acho que não me lembro se na imprensa todo mundo falava do gol mil, se saísse igual o mil Grenal, a gente queria ganhar. Eu acho que depois do teu gol começou a se falar. Aí no jogo, começa o jogo, o Alex cobra uma falta e eu faço o gol de cabeça, 999, né? E aí já começa aquele negócio, é o gol mil agora é o gol mil, tem que fazer o gol mil, porque se o Grêmio fizesse, o Grêmio... Sim, era Pô, se o Pelé tremeu pra fazer o gol 1000, né? Ele falava nas entrevistas que... E aí nisso, cara, isso que o futebol tem coisas que a gente não consegue entender. O cara chegou 3 dias antes, o Fernando já chegou 4 dias, já chegou na semana, já se apresentar na semana. Predestinado, né? Chegou, entrou no Grenal, eu fiz o primeiro gol de cabeça. Se eu não fizesse também, ele não tinha feito o gol mil, né? E como é que é subir da base e aí tô subindo, pô, vou ser lateral esquerdo, agora daí o Inter vai lá e contrata o Branco. Contratou o Branco. Isso é uma coisa que eu também... Eu ia falar que eu joguei com o Branco, cara. Campeão do mundo, cara. O cara chegou de 94 para 95. Isso foi em 95, no ano que tu nasceu. Sim. E o Branco chega para ser lateral esquerdo. E eu falei, pô, eu subi Fazer da o quê, base, falei, né? vou fazer o quê, cara? Eu jogo de zagueiro também. Campeão do mundo, cara, campeão do mundo. Tem algum zagueiro aí? Cara, Dá pra voltar pra ponta direita, não? O cara campeão do mundo chega como lateral, mas aí eu vim numa fase muito boa, tanto que o Abel botou ele de volante, cara. Em algumas partidas no Campeonato Brasileiro de 95, eu tava até vendo alguns jogos ali, ele de volante, cara. Ele com a camisa 5 e eu com a camisa 6. E aí, então foi muito legal isso. A minha personalidade era muito forte para poder jogar com essas feras também, em 95, uns anos que também... Aí chega um jogador consagrado, acolhe o reserva que é da base, claro, né? Não, eu falo com o Branco, né? cara, eu falo com o Branco até hoje, muitas das vezes a gente se encontra aí nessas viagens loucas que a gente faz aí, e a gente se fala, o cara virou uma amizade legal, assim, não de falar todo dia, mas toda vez que a gente se fala, eu tenho um respeito muito grande, porque, pô, o cara trouxe o tetra, né, cara? Isso é o mais louco, né? Porque os jogadores mais vencedores são os mais humildes, né? Claro. Os que não ganham são os mais perna, né? São os que... E aí depois veio o Muricy, cara. O Muricy foi sensacional, cara, naquela fase ali onde as coisas estavam baixas pro Inter, tava uma dificuldade muito grande, vinha de um quase rebaixamento, o Muricy assumiu a responsabilidade junto com o Fernando Carvalho. Pegou essa gurizada, abraçou a gurizada, cara, que veio da base, Daniel Carvalho, Diogo, Neymar, Sobis. E a gente fez uma campanha muito boa de 2003. A gente classificou para a Sul-Americana. Cara, e depois aí as coisas começaram Que foi um baita de um aprendizado ali, né? Aquela Sul-Americana, muito aprendizado, Boca, cara. etc. O próprio Fernando Carvalho sempre diz. E 2005? 2005 foi punk, 2005 né, nos roubaram bonito. cara? Qual é esse sentimento, assim, A cara? sensação é que ganhamos, mas não levamos. Pô, até Ganhamos. hoje, mano, desculpa, Vinícius. Dói tanto esse 2005. Tinha 10 anos, cara. Eu tinha 10 anos. Era pra ser o primeiro título grande, assim, de expressão, né? Como Colorado. Depois veio ser Não, depois a gente foi coroado, né? Há quem diga que se o Inter tivesse ganhado em 2005, não teria ganho em 2006. Eu tenho minhas dúvidas. Acho que nós teríamos ganhado tudo igual. Eu também. Mas o próprio Yarley falou que foi muito importante aquela perda pra dar hoje sangue nos olhos. Tava vendo um jogo do Atlético Mineiro esses dias. Fui ligar o rádio na Itatiaia e tá o Márcio Rezende de Freitas como comentarista de arbitragem. Me subiu um troço ruim assim, que pelo amor de Deus. Que horror. Cara, e tudo aquilo, lógico, todo mundo fala que foi um aprendizado, mas foi muito bom ter acontecido algumas situações naquele ano, porque cresceu, cara. A diretoria cresceu, os jogadores assim, viram que... Sim, hoje a gente olha o copo meio cheio, mas em 2005 não tinha como ter essa capacidade mental de pensar se tivesse assim, dado errado em nós 2006 ia ser pior. Nós vamos transformar isso em energia para ganhar uma Libertadores. Fizemos uma né? baita uma campanha, cara. Uma campanha bonita mesmo. O torcedor enchendo o estádio todos os jogos. O torcedor comprou a ideia de que a gente ia ser campeão brasileiro e acompanhou a gente até o fim. Infelizmente, né, não passou por nós, né, dentro do campo. Né? Não passou por nós. Mas tu foi tricampeão gaúcho, né, em 2005, né? Fui tricampeão gaúcho. Isso é uma pergunta, Vinícius, até pela seca do Inter hoje. Os títulos gaúchos naquele momento, eles tiram um peso do jogador que vai jogar? Já tem um título, mesmo que seja menor de expressão para jogar? Claro, sempre foi importante. Cara, todo mundo fala que o estadual é para ver jogador, para revelar jogador, para trazer jogador da mentira. O estadual tem que ganhar, cara.
O Inter já não ganha 6 anos, cara. 7 anos sem ganhar um campeonato estadual é incrível, cara. Isso não pode acontecer, cara. O Inter, há 7 anos atrás, tinha uma folha de 500 mil, um jogador ganhando 500 mil há 7 anos atrás. A folha do Inter é quantos milhões era há 7 anos atrás? Não pode deixar de ganhar um estadual, cara. Eu não me engano, não me lembro se era o Fernando Carvalho que dizia isso, mas para ser campeão, primeiro tu tem que ganhar Grenal. Né? Isso. Então, fora ser campeão estadual, tu tem que ganhar Grenal, né, cara? E a própria retomada... É um Grenal que vale taça. E a própria retomada do Grêmio... Ela passa justamente por voltar a ganhar Grenal. Então é o que dá, é o que, por exemplo, quanto tempo o Renato ficou pendurado no Grêmio porque ele ganhava Grenal? E pro atleta é fundamental, cara, tu ganhar um Grenal. A confiança aumenta, a autoestima aumenta, o torcedor acredita muito mais. Vou te dar um exemplo, o Depena saiu do time por causa do Grenal. Por causa do Grenal, sim. É verdade. Simples. Foi mal no Grenal, sai, cara. A torcida já fica desconfiada. O atleta mesmo fica desconfiado, né? Então, eu particularmente sempre fui bem Grenal. Era o jogo que eu mais gostava, por ser da cidade, por conhecer o clube, por conhecer o rival, pela rivalidade. E usar a adrenalina a teu favor. Pela rivalidade dos meus amigos, que eu ficava irritado, os caras ficavam me tirando onda, e eu queria ganhar do Grêmio para tirar onda dos caras. Pô, eu te conto uma história, então, que é rapidinho aqui. Eu jogando já profissional, eu moro na Chácara das Pedras ali, né? Perto do Guatemi, e ali é só gremista, cara. Vizinho só gremista. Uma vez jogando no Grenal, perdi o Grenal. Não me lembro qual Grenal que foi, cara. Bom, perdi o Grenal, gol do Christian, acho. 2003, sim. Gol do Negão. O Negão fez o gol. Perdeu 1-0. Pô, cheguei em casa, foguetório, cara. Eu disse, meu Deus, cara. Deixa eu ver. Tá bom. Não, vai ter. Morde, aí ganhamos o Grenal Sul-Americano, acho que foi 3-1 tocamos neles. Não, acho que ganhamos o gol do André Balada. Não, André Balada não. O André, o centroavante? Foi antes ou depois, eu não me lembro. Você ganhamos o Grenal. Pô, passei no... Isso foi à tarde. Pedi no vestiário, liguei para meus amigos, compra uns foguetes aí que hoje meus vizinhos vão sofrer comigo. Então, sabe essa rivalidade de... Eu tenho isso, cara. Até hoje eu tenho, cara. Eu vou conversar com um cara muito fanático, gremista, assim, pô, já começa a me irritar, né, cara? Pelo amor de Deus, cara. Aí eu já começo a debater sobre o Inter também. Então, quer dizer, são coisas que eu peguei... Nesse dia aí que nós ganhamos o Grenal, eu cheguei pra casa e... Puta, cara... Peguei os foguetes e... Tu mesmo? Sim, os vizinhos já de foguetório era pra implicar contigo, né? Então, são coisas que... Cara, eu vivo isso... Isso é o futebol, né? A corneta, a implicância, a resenha no bar, etc. Isso faz parte do ambiente. Não pode virar um clima bélico, não pode gerar violência muitas vezes. Mas a paixão do futebol passa por isso. Mas o cara que joga Grenal, ele tem que ter esse contexto. Tem que chega no Inter ou no Grêmio, ele tem que ter. Não pode ser mais um jogo. Não pode. Eu joguei em outros lugares, fiz outros clássicos. Não tem igual o Grenal, cara. Eu joguei Atlético Cruzeiro, não é essa igual. Pressão, né? Não é igual ao Grenal, cara. O Grenal tem que entender, o jogador tem que saber aonde que tá lidando. Tem que saber. Esses dias eu falei com o Gabriel, acho que o Gabriel que foi contratado. Sim. Falei com o pai dele e ele. Eu falei pra ele, cara. Pô, cara, tu tá numa cidade boa pra caramba, clube sensacional, vai te dar todos... Só tem uma coisa. Grenal, irmão, é outro jogo. Pensa nisso, Grenal. Esquece as outras partidas. Tu tem que ir bem. Vestir a camisa. Mas se tu for bem, for mal no Grenal, já era. Esquece. Tu pode jogar 500 partidas. De águas. Pode jogar 500 partidas bem. Se tu for mal no Grenal, ninguém vai lembrar de ti no Grenal. Tanto que tem jogadores até hoje que até não fizeram uma história tão bonita pelo Inter ou pelo Grêmio, que são lembrados por um jogo específico, né? Claro. Exato. Grenal. Não, o próprio Guerreiro, eu acho que assim, o Guerreiro tem 2 acidentes no Inter. A lesão, que é muito séria, de ligamento, ainda mais para um jogador da idade dele, e não ter feito gols em Grenal. Sim. Se ele não tem aquela lesão e ele vai bem em Grenal, ele teria sido muito mais ídolo. Claro, com certeza. Agora, Lucas, nós não podemos nos despedir sem falar antes no Vozes, né? Que é um projeto muito legal, um projeto... E eu queria que tu falasse um pouco, eu acho o nome genial, Vozes do Gigante, porque dá justamente esse apelo para que a gente fale de algo que é apaixonante para nós, que é o Beira-Rio, assim, que é a história do Internacional.
Como é que foi assim? Isso que eu queria retomar contigo, tá? O Lucas se identificou com o Inter, aí começou a crescer, começou a dar informação, virou um portal praticamente de notícias, e aí vem esse projeto para ser um projeto assim, acho que para contemplar tudo isso. Né? Sim, eu sempre tive uma amizade com o Alexandre Ernest, né? Um cara que... Um abraço para ele, né? Seja bem-vindo aqui também, Tesouro. É um cara muito difícil de lidar, assim, né? Tem aquela coisa, a personalidade, mas a gente sempre se deu muito bem, assim, de trocar figurinha, né? De informação aqui, ali e tal. E ele meio que tinha desistido, né? Ele trabalhou no Inter um tempo, acabou saindo e foi morar no Canadá, né? Foi fazer a carreira dele lá, né? Fazer outras coisas fora futebol, né? Fazer a sua vida. Mas a gente sempre manteve contato, assim, uma informação e tal, pela troca de contatos. E... surgiu a ideia, né, de fazer um canal sobre o Inter, né? Eu tinha o Leandro Bez junto, que era um cara que trabalhou muito tempo com ele na Zero Hora, que tinha saído também da empresa, e queria fazer alguma coisa, não queria deixar, né, de estar no meio esportivo e tal, e eles se juntaram e me convidaram para fazer parte desse processo. Já que eu já tinha um pouco mais do feeling das redes sociais, né? Eles eram caras mais de jornal impresso, né? De online, né? Daquela coisa mais quadrada, vamos dizer assim, né? Não feijão quadrada. E deu liga. Só que a gente teve um grande problema, né? O Voz, ele começa em março de 2020. E a gente tinha uma ideia, né? Bom, vamos fazer um programa semanal, vamos fazer treinos. E aí estoura a pandemia. Né? Estoura o período sem jogos. Foram 3 meses sem jogos. E nisso a gente tenta se reinventar, né? Tenta fazer um pouco de entrevistas, né? Como os guris tinham muito vínculo com a galera que era mais antiga, assim, né? De períodos vitoriosos do Inter, a gente trouxe entrevistas, conseguiu aproximar um pouco mais o torcedor do Inter num período sem futebol. Começou a dar certo, vocês começaram a gostar e tal, trazer um pouco de bastidor, e quando volta o futebol, aí o Vozes vai junto. E o Inter vai naquela campanha, né, do vice-campeonato brasileiro, né? Tanto é que a gente viaja para o Rio de Janeiro naquela final contra o Flamengo, e a gente tem números impactantes, assim, né, para quem estava começando o canal naquele ano. E a partir daí a gente tá aí, cara, estamos juntos, fazendo programas diários, treino, concentração, viagem com o Inter, onde o Inter for, dentro, fora do Beira-Rio. E a galera comprou muito isso, e vai muito naquela onda de vozes do gigante, como tu disse. Porque a voz do gigante não é só quem tá lá no Beira-Rio, né? Porque tu, que é um cara que tá sempre no estádio, sabe. Público de Beira-Rio é interior, é caravana, é cara que às vezes tira da comida para ir no estádio. Então a gente quer aproximar sempre, trazer todas as vozes do gigante. O cara que é advogado, o cara que está desempregado, o cara que é estudante, o cara que está lá nos Estados Unidos, o cara que está aqui no interior, o cara que vem em Porto Alegre, o cara que daqui a pouco não consegue acompanhar o Inter de jeito nenhum. E deu muito certo, né? Então, hoje até a gente faz, né, em alguns momentos ali no pré-jogo no Beira-Rio, o programa do Pátio, né, entrevista muito torcedor ali. A gente tem esse contato grande. Algumas vezes, né? Estrela, né, mano? Aí é diferente, é outro patamar, né? Já diria o Bruno Henrique. Mas é muito legal, cara, que a gente pega uma vivência, né, disso que a gente tava falando aqui, o cara é colorado porque é a família, daqui a pouco é uma lembrança, daqui a pouco o pai faleceu e ele foi no estádio naquele momento para lembrar do Inter. Então a gente tenta trazer isso, assim, o Inter de todos os aspectos, da base, do feminino, do profissional, da torcida, do exterior, né, e tentar, né, levar um conteúdo diferente pro torcedor. Graças a Deus essa ideia deu certo. Gente, o tempo passou voando hoje aqui, 2 craques, que baita resenha. Para finalizar, eu queria que vocês dessem as considerações finais e também, assim, o que a gente pode fazer a partir de agora para fazer o Inter voltar a vencer, a voltar a ter títulos, além da união do Inter. O Inter está precisando se unir, o Inter está precisando de uma virada de página dentro do conselho, numa série de questões, assim. Eu sou um cara que sempre busquei esse denominador comum, porque eu acho que a democracia, ela clama por isso, né? Mas além disso, assim, no futebol, aproveitando a expertise e o teu network que está o dia a dia lá, o que a gente pode fazer para dar mais tranquilidade para o vestiário, para, claro, ganhar o que vai acalmar a torcida, mas assim, na prática hoje, assim, se tivesse a caneta na mão, o que vocês fariam pra gente melhorar o Colorado? O Vinícius até pode falar melhor, porque ele teve dentro do campo, né? A gente tá fora ali, né, mano? Sim. A gente tá no microfone, na arquibancada, muitas vezes, a gente sempre quer muito que dê certo, daí, né? Então a gente não sabe muitas vezes o contexto, né, de uma partida, ou do porquê dá errado, ou porque a bola não entra, se estava errado, ou se é só coisa do futebol mesmo. Mas eu vejo que hoje o Inter tá numa fase que falta muito pouco.
Só que parece aquele cara que tá escavando e o ouro tá aqui em cima. Só que aí o cara pensa, não tá aqui em cima, vou voltar, vou escavar por baixo, vou ir até chegar de novo ali onde tá o ouro. Então, assim, eu penso que a gente tá no caminho certo, eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de confiança. A torcida tá muito machucada, né? Porque são muitas derrotas traumáticas nos últimos anos aí, né? Pô, o Melgar, quando a gente tinha expectativa de ser campeão da Sul-Americana, os Grenais, o Caxias esse ano. Só que a gente tem que estar junto, cara. É outra competição, é Libertadores, é Copa do Brasil, tá no começo ainda. Para mim, o Mano é um cara que é um cara aglutinador dentro do vestiário, então a gente já teve várias experiências de técnicos diferentes e viu que trocar muito técnico também não vai adiantar. Eu tenho minhas broncas com o Mano, mas eu acho que ainda ele é capaz de resolver. Então, acho que a pegada tem que ser o que aconteceu agora contra o Metropolitanos. É comprar junto. Tá 0-0 contra o time da Venezuela, vamos, e ganha. E daqui a pouco fizemos um gol aos 46. Quantas vezes a gente tomou esse gol aos 46? Então eu acho que é ganhando pouquinho a pouquinho, né? Uma vitória de 1-0 contra o venezuelano, daqui a pouco ganha do Flamengo, daqui a pouco volta a ganhar um Grenal, daqui a pouco tá nas oitavas, e aquele ambiente, né, de mobilização vai fazer com que a gente ganhe de novo. É que a paciência também, ela chega no que qualquer limite, deslizezinho, né, vira uma tempestade. Mas eu acho que não tem muito caminho. Para assim, finalizar, tem pré-contrato com o Enervalência, não tem? Tem pré-contrato. Vai chegar aí. Se Deus quiser, ele vai ser a nossa virada de chave também. Vai fazer gol aí pelo Inter. E tu, Vinícius, considerações finais, o que tu acha que a gente tem que fazer para eu acho que realmente o caminho está sendo trilhado, né, com as dificuldades. O ano passado deixou o torcedor sonhar, né, com uma situação muito melhor em 2023, onde a continuidade, para mim, no meu ver, era ruim. Não tinha que dar continuidade ao grupo do ano passado. Tinha que trocar, cara. Tinha que contratar, tinha que trazer reforços. O que não aconteceu, deixou passar muito tempo, né? O presidente deixou passar muito tempo esse período de contratação. Depois que a água começou a bater na bunda, que eles começaram a trazer. Isso já era tarde, o torcedor já estava machucado, porque viu o Grêmio trazendo... Claro, tudo influencia o... Sim, claro. Comparativo é com o Grêmio, querendo ou não. Todo mundo se compara, né? Não tem ia acontecer do mesmo lado se o Inter contratasse os jogadores, o Grêmio ia acontecer a mesma coisa. Mas deixou passar um período onde, cara, era primordial ganhar o Campeonato Gaúcho. Era para ter ganho o Campeonato Gaúcho. O torcedor queria ganhar o campeonato, não queria ganhar outro título. Os outros títulos ele poderia ver depois, mas o Gaúcho queria ter ganho. Ainda mais em cima da reformulação deles, né? Mas assim, eu olhando o imediatismo para mim, que já aconteceu um pouco contra o Fortaleza, que já aconteceu um pouco contra o Metropolitano, mas que o Inter precisa mais, voltar a ter a intensidade de 2022. Quando o Inter... Porque, assim, a valência do time que funcionou em 2022 era a intensidade. E eu acho que o Mano Menezes entendeu isso, e por incrível que pareça, um dos caras que dá mais intensidade pro time chama-se Alemão. Mas é isso, o Vinícius até pode dizer melhor. O torcedor, ele tolera uma derrota, ele tolera, né, um erro, né, de gol, um erro de passe, mas não tolera falta de vontade, falta de intensidade, falta de entrega, deixar o cara cabecear assim, não ir no cara. Pô, pode ter mérito do adversário, nós jogamos contra um adversário, mas não pode os caras ter mais vontade que nós. Não pode. E o torcedor tá magoado, cara, com algumas situações também que o torcedor não entende, cara. Ontem eu fui no jogo, o torcedor não estava entendendo porque o Mano não trocou, tirou o Luiz Adriano em algum momento dali do jogo, tinha 20 e poucos minutos, não botou o Alemão. O torcedor exigiu. Começou o Alemão, sim. O torcedor exigiu. Chamou, né? Quem ganhou o jogo ontem, né? Se nós for ver, foi o torcedor, cara. O torcedor sabe, o torcedor não é bobo, cara. O torcedor sabe os jogadores que tem no elenco, as melhores peças, o que está rendendo dentro de campo, o que não está rendendo. Então o torcedor sabe tudo isso. Então, cara, eu acredito que o Mano também tenha parcela nesse momento que nós estamos vivendo, né? Por ser o comandante. Perfeito. E ontem, principalmente, o torcedor muitas das vezes não entende o que realmente acontece, né? Naquilo de tática, porque muitas vezes o torcedor não sabe quem é o extremo hoje, ele quer ganhar, né? Quer que a bola entre no gol. Exatamente. Então, quer dizer, cara, acredito que no momento de reformulação tá chegando os jogadores de qualidade aí. Que o Mano tem um grupo
Porque muitas vezes, antigamente, né, era só 11 jogadores, 12 jogadores, tinha 2 no banco que podia decidir. Hoje não, hoje tu tem que ter... Mas o Flávio de Oliveira, o nosso ex-preparador físico, e o Paulo Autori estão fazendo um pouquinho de falta também, né? Eu acho que um pouco sim, por questão de ambiente, né? Mas se a gente vê, foram escolhas deles que quiseram sair ao mesmo tempo e também não estão dando tão certo onde estão. Mas por isso que entra essa questão da comissão permanente de tu ter uma Claro, estrutura. isso sim, perfeito. Mas, gente, foi uma honra. Muito obrigado por essas duas grandes presenças, Vinícius e Lucas Colar. Sejam sempre bem-vindos. Vem aí, Com irmão, certeza, tá? Pô, claro. precisamos do teu conhecimento do Inter aí. E quando a gente está falando de ontem, né, só para deixar claro, é porque a gente está com na memória ainda a questão do Metropolitano. O programa foi gravado um dia depois do jogo no Beira-Rio contra o Metropolitano. A gente não grava os episódios aqui, não tem uma data fixa, porque ele é um programa temporal, mas faz parte, e a gente está vendo essa intensidade, a gente está usando esses parâmetros para falar de futebol baseado nos últimos 2 jogos que a gente viu, que foi o Fortaleza e o Inter contra o Metropolitano. Mas se Deus quiser, quando o programa for ao ar, depois da final da Libertadores ainda. Não. Já vai vir daqui a pouco, mas eu quero dizer, não vai ser ontem depois do Metropolitano. Então, assim, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Para mim é uma honra mesmo poder estar com vocês aqui. É um projeto que a gente está fazendo com muito carinho. Queria agradecer a toda a galera da Bisturi, a Fábrica do Futuro aqui, que é onde a gente roda o Presença Colorada. Vem muitas novidades por aí, muitos colorados. Então não deixa de divulgar, não deixa de compartilhar. Lucas, se tu puder contribuir conosco com o teu patrimônio nas redes sociais, vai ser uma honra para a gente. Da mesma forma, Vinícius. E no final, depois a gente quer fazer o Confraria do Presença Colorada. Eu sou um baita churrasqueiro, então quero fazer um assado para toda essa galera aí, para a gente trazer mais essa galera que é apaixonada pelo Inter, para a gente conversar mais, para a gente buscar unidade, sempre pensando em defender, sempre pensando em enaltecer o alvirrubro do Esporte Clube Internacional. Então, segue a gente no @Presença Colorada no Instagram, segue a gente no @Press Colorada no Twitter e não deixa de multiplicar, seguir, compartilhar o nosso canal no YouTube para que todo esse trabalho com muito carinho, com muito amor, possa cada vez mais chegar nas pessoas que também são apaixonadas pelo Esporte Clube Internacional. Muito obrigado, mais uma grande presença. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, galera!